dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos e irmãs este domingo. Nós iremos dar prosseguimento aos nossos estudos, então, sobre discipulado, de maneira mais específica, e estamos tratando sobre aprendendo uns com os outros, o que consiste também em ensinar uns aos outros. E nós, então, do domingo passado, vimos que o Senhor nos chama para um constante conhecê-lo, né? Para um constante aprender dele, entender ao Senhor, e nós vimos que isso se dá por meio da sua palavra. Nós vimos que Jesus Cristo deixa uma promessa a nós, de que aquele que guarda as palavras do Senhor, né, terá o privilégio de ter o Senhor se manifestando a ele. Nós vimos que esse aprendizado constante, essa dedicação em aprender o Senhor, porque ele se revela na sua palavra, ele salva o homem por meio da palavra, ele sustenta o coração dos seus filhos por meio da palavra, ele se ensina a nós por meio da sua palavra. Portanto, de maneira muito óbvia, muito clara nas Escrituras, é unicamente por meio delas que nós unicamente por meio dela que nós podemos conhecer a Deus. É onde aprove ao Senhor se revelar de maneira especial, apesar de o Senhor se revelar também de maneira natural. A mente caída está alheia a essa revelação, então o Senhor se revela de maneira especial para poder levar o homem a compreender os seus atributos, o seu caráter, o seu plano de salvação, e essa revelação ela tem o seu ápice no Senhor Jesus Cristo. Vimos que esses níveis se dão em 3 níveis, né? Nível individual, uma busca constante pessoal do homem, nós somos chamados a uma responsabilidade pessoal de conhecer a Deus. O nível familiar, então o Senhor deseja que o aprendizado acerca do Senhor se dê inicialmente na família, né, cristã. O pai ensinando a criança, a mãe ensinando a criança, sendo a responsabilidade paterna, né, em uma família cristã, onde o pai ele é crente, a principal responsabilidade de ensinar então a sua família diante do Senhor. E um terceiro nível, que é o nível congregacional, e é o nível no qual nós estaremos focados, né? Já que nós estamos falando sobre discipulado e, portanto, a relação entre os crentes na igreja do Senhor. Estamos focando nesse aspecto, tá bom? Dito isso, meus amados, hoje então nós vamos ver que esse aprendizado da igreja do Senhor pela palavra é um propósito do Senhor Jesus Cristo, isso fica muito claro, né? Além do Antigo Testamento já ter deixado isso claro, o Senhor deu ao povo profetas, o Senhor se revelava por meio da boca de profetas, o Senhor falava ao coração dos homens. O termo assim diz o Senhor fica muito marcado no Antigo Testamento, e esse é o trabalho profético, de falar aos homens, né? Em nome de Deus, o Senhor usava então esses instrumentos dele. Isso fica muito claro que esse propósito de conhecer o Senhor e de aprender do Senhor por meio da palavra permanece no Novo Testamento. Nós vamos ver isso então no ministério de Cristo, tá bom? Vendo as promessas de Cristo sobre isso, a ordem de Cristo com relação ao ensino, a provisão de Cristo com relação ao ensino da palavra e, por fim, o mandamento de aprendizado, tá bom? Vamos então tratar sobre esses pontos no dia de hoje. Vamos iniciar, após essa revisão, nosso estudo de hoje abrindo a nossa Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 21 até o versículo 39. Tá? Vamos ler essa porção do livro de Marcos. Do versículo 21 ao 39. Amém? Leiamos então. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinavam. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele.
E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhes falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantando-a, imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Vamos então ao nosso Senhor em oração. Deus eterno, santo e bendito, nos colocamos diante de Ti em oração, Senhor Deus, nesse momento, clamando ao Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor Deus, nos guie a compreender a importância, Senhor Deus, da Tua Palavra, a dádiva que é a Tua Palavra, a forma como o Teu Filho viveu, cumpriu, ensinou e ordenou à Igreja, Senhor. Nós viéssemos a conhecer a Ti e ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos a vida eterna pelo poder do Espírito, Senhor, que fala pela palavra. Nós te suplicamos nesta manhã, ó Senhor, que Tu nos guie, que o Senhor ilumine a nossa mente, prepare o nosso coração a receber a Tua palavra, que o Senhor gere em nós uma ardente, Senhor Deus, expectativa de constantemente nos alimentar, Senhor Deus, da Tua palavra. Que nós pedimos em Cristo, desde já te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Queridos irmãos, esse texto de Marcos é um texto emblemático, porque aqui, de maneira muito clara, o próprio Senhor Jesus Cristo deixa claro para o que ele veio, de maneira muito destacada, de maneira muito óbvia. O próprio Cristo nos diz isso. O que nós temos aqui é o início, então, do livro de Marcos. Marcos é um chamado evangelho, né, bem conciso. Ele fez alguns cortes no relato do evangelho que aprove ao Espírito Santo fazê-lo. E aqui, então, de maneira muito clara, de maneira muito destacada, o Senhor Jesus ele está pregando na sinagoga, e aí ele se depara, então, com a manifestação demoníaca, mas inicia o trecho que nós estamos considerando com Jesus ensinando na sinagoga. Depois ele expulsa esse espírito imundo, e as pessoas dizem: olha, ele ensina com autoridade, ele expulsa os espíritos. E depois Jesus, chegando na casa da sogra de Pedro, cura essa mulher, e logo toda a cidade estava ali à frente da porta da casa de Pedro, para que Jesus também realizasse outros milagres em favor daquelas pessoas oprimidas e sofredoras, né, passando por diversos problemas. E aí o que acontece? A noite então cai, fica muito tarde, as pessoas voltam para casa, nem todos puderam então ser atendidos com relação às suas enfermidades. E de madrugada Jesus sai para um local deserto, provavelmente para orar, como ele sempre fazia, e começa a amanhecer e o povo está retornando, está voltando, e os apóstolos falam: mas onde está Jesus? E eles começam a procurar Jesus e encontram o mestre e chamam então o Senhor Jesus e dizem: olha, eles estão te procurando, todos estão te buscando. E o que o Senhor responde? Vamos para outros lugares, para que eu ali também pregue a palavra, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E
Então observe que tinha muitos enfermos ainda para serem curados naquela cidade, mas de maneira muito visível, o Senhor sai de Cafarnaum e vai para Galileia, porque a palavra já tinha sido pregada em Cafarnaum, né? Milagres haviam sido operados em Cafarnaum, e o Senhor disse que ele precisava pregar ainda em muitas regiões, porque para isso ele veio. Então, sim, o Senhor Jesus, ele, de maneira muito misericordiosa, se preocupava com as enfermidades, com as possessões, com toda a aflição do povo. Mas a principal e central preocupação do Senhor Jesus Cristo era com a alma daquelas pessoas. Por isso ele pregava, porque o Senhor sabia que somente por meio da pregação da palavra Deus age, por meio do cumprimento da palavra através da sua vida, o Senhor age, liberta o coração e salva. Então, o ministério da palavra era central no ministério de Cristo. E a própria vida, ministério do Senhor Jesus Cristo, era o cumprimento da palavra. O que Jesus estava fazendo por meio da sua vida era validar, dar ainda mais peso ao que havia sido anunciado como palavra no Antigo Testamento, aquilo que foi inspirado pelo Santo Espírito no Antigo Testamento, que foi profetizado, que foi anunciado, que foi ensinado ao povo. O Messias, ele é anunciado ao longo de todo o Antigo Testamento. A sua vida, a sua obra, o seu propósito é ensinado no Antigo Testamento. Portanto, quando Cristo chega, ele está cumprindo a palavra. Nós precisamos entender isso, meus amados irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Lucas, eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos sobre isso. Vamos até Lucas, no capítulo 4, no versículo 14. Nós vemos que provavelmente foi uma pregação do Senhor Jesus Cristo antes dele descer para Cafarnaum, que foi o texto que nós lemos em Marcos. Vamos até Lucas, no capítulo 4. A pregação de Jesus, então, em Nazaré, após a sua tentação no deserto. Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Olha só, meus irmãos, Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Os irmãos percebem? Então Jesus anuncia a palavra e cumpre a palavra, e ele está vivendo para validar a palavra do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo está ali para validar a sua palavra. Jesus, ele está cumprindo a palavra e pregando a palavra ao longo de todo o seu ministério, mostrando então que aquilo que o Senhor revelou é inerrante, infalível, e é o meio pela qual o Senhor se dá a conhecer. Quando nós vamos então para Mateus, no capítulo 4, um outro texto que eu gostaria de ler ainda nesse primeiro ponto, com os irmãos, sobre o ministério de Cristo. Vamos para Mateus, no capítulo 4, vamos para o versículo 23. Nós vemos ali o texto dizendo: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Versículo 25, e seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, Jesus está pregando e ensinando e curando, e muita gente começa a se reunir de várias províncias da Galileia. E aí o que acontece? No capítulo 5, versículo 1,
E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, se aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Jesus começa, então, o Sermão do Monte, o grande Sermão do Monte, e o Senhor Jesus, então, no versículo 17, olha só o que o Senhor diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí, depois que Jesus então explica que ele veio cumprir a lei e ensinar a lei, olha o que o Senhor Jesus faz no versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Jesus diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E o Senhor então passa a ensinar a genuína, a verdadeira interpretação da lei, retirando todos os ensinos falsos e trazendo um ensino vivo e genuíno para aquele povo. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que a palavra ela foi centro do ministério do Senhor Jesus Cristo. Por meio da sua vida, ele viveu e cumpriu a palavra. E ele ensinou a palavra por onde ele ia passando. Exatamente porque a palavra confirmava a sua vida e a sua vida confirmava a palavra. De forma que, porque ele cumpriu toda a palavra, ele então é um substituto perfeito para o seu povo. Mas observem, de maneira clara, o Senhor sabia que o Evangelho, a palavra, é o meio pela qual o Senhor opera no coração para a libertação. O Messias é visto por meio da palavra. Unicamente por meio da palavra. Os corações eram libertos, pessoas eram convertidas e salvas, porque ele cumpriu aquilo que foi prometido. No Antigo Testamento, ele morreu e entregou a sua vida por amor de muitos. Por meio da vida dele, do castigo dele, nós recebemos a paz. Por causa das pisaduras deles, nós fomos sarados. E tudo isso havia sido anunciado no Antigo Testamento. O Messias havia sido anunciado, o Senhor, então, no seu ministério, é um ministério de pregação e cumprimento da palavra. Dito isso, meus amados, nós chegamos, então, ao final ali do ministério de Cristo. Vamos até João, no capítulo 14 e 20, onde Cristo, então, faz uma promessa que envolve a palavra. Tá? No capítulo 14, versículo 20, do capítulo 13 ao 17, nós temos os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, antes de ser conduzido, então, preso. E olha o que o Senhor Jesus, então, diz no capítulo 14, versículo 20, enquanto ensinava os seus apóstolos. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vocês observem, meus irmãos, que o Senhor Jesus diz: olha, eu dei a palavra para vocês. Quem guarda a minha palavra, ele me ama. E as palavras que eu entreguei a vocês não são minhas, mas do meu Pai. E o Espírito Santo que vier vai ensinar vocês, vai ensinar o coração de vocês a guardar as minhas palavras. Então o Senhor mostra que a palavra é dele, do Pai e do Espírito. E nós vemos então a Trindade agindo por meio da palavra
da própria Trindade. A palavra de Deus, Deus agindo por meio da sua palavra. E olha a promessa que o Senhor faz, que aquele que guardar a palavra, a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz, ele vai se manifestar a essa pessoa. Aquele então que conhece, busca conhecer a palavra e ama a palavra e obedece a palavra, está conhecendo o próprio Cristo. Por quê? Porque a palavra pertence ao Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre palavra do Senhor, nós não estamos falando sobre um livro morto. Nós estamos falando, nós declaramos ao mundo que quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos a Bíblia, nós temos o próprio Deus nos ensinando acerca dele. Nós temos o próprio Cristo. Quando nós abrimos a palavra, nós sentamos diante da palavra, nós estamos sentando aos pés do Senhor Jesus Cristo, que fala pela palavra no poder do Espírito Santo. Portanto, é muito estranho as igrejas e as pessoas que dizem que querem conhecer ao Senhor, mas desprezam a sua palavra. Porque a promessa de Cristo é que ele se dará a conhecer por meio da sua palavra. Aprove ao Senhor que fosse assim, meus irmãos. Portanto, nós vimos o ministério de Cristo, que exatamente tem como centro o cumprimento daquilo que foi anunciado da palavra e a pregação, ele mesmo pregando e ensinando. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo promete que o Espírito Santo irá ensinar a palavra aos corações, e aquele, portanto, que está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra, porque esse é um dos centrais objetivos e ministérios do Espírito Santo, ensinar as palavras de Cristo, escrevê-las no nosso coração, cumprindo assim aquilo que foi prometido pelo Senhor em Jeremias, que ele escreveria a palavra em nosso coração, que ele nos ensinaria. Precisamos entender isso, a palavra é central para a vida do crente, porque aprove ao Senhor que nós conhecêssemos a Ele, fôssemos sustentados por Ele, conhecêssemos pessoalmente essa palavra didasko, que é utilizado na questão do ensino, não aponta só para um ensino intelectual, mas para um ensino para a vida, um ensino que diz respeito a conhecer ao Senhor de maneira genuína, íntima, em um relacionamento com Ele. E só existe relacionamento com Deus por meio da palavra. Nós somos salvos por meio da palavra e o Senhor continua nos ensinando acerca dele por meio da palavra. O Senhor Jesus Cristo, portanto, vive o seu ministério com a palavra no centro. O Senhor Jesus Cristo promete se revelar de maneira perfeita, se manifestar por meio da sua palavra. E no capítulo 28, no versículo 20, nós vamos ao nosso terceiro ponto. O Senhor Jesus ordena que a sua palavra, portanto, seja ensinada a cada um daqueles que são seus discípulos. Vamos ao capítulo 28 de Mateus, seguindo então essa linha de raciocínio. Jesus Cristo vive a palavra, cumpre a palavra, ensina a palavra, promete se revelar através da palavra e ele ordena, portanto, que a palavra seja ensinada para todo aquele que é seu discípulo. Mateus 28. Nós consideramos esse texto no domingo passado, mas vamos inseri-lo agora na linha de raciocínio do estudo. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor diz, olha, preguem a palavra, quando essas pessoas então receberem a palavra no coração, batizem essas pessoas e depois continuem ensinando essa palavra, a minha palavra, a cada um dos corações. Quando? Até quando esse processo de ensino se dá? Até a consumação dos séculos. E é muito interessante, meus amados, que quando nós olhamos para Atos e nós vimos então esse desdobramento, nós vimos então ali os apóstolos colocando em prática o que o Senhor ordenou a eles, é exatamente o que nós vemos. Em Atos, no capítulo 2, nós temos ali o dia de Pentecostes, vamos abrir em Atos 2, nós vemos então o Espírito descendo e confirmando então o ministério apostólico, confirmando então a habitação do Senhor, o selo dele sobre o coração dos crentes, a formação da igreja no Novo Testamento. E o que é que nós vamos olhar aqui no versículo 14? Pedro pregando. Pedro
começa a pregar no versículo 14. Ele fala, ele ensina aos homens acerca do Evangelho, ele fala sobre Cristo, ele fala sobre a morte de Cristo, a injustiça que praticaram. No capítulo 2, versículo 23, ele diz: a este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus o prender-te, crucificar-te e matar-te pela mão de injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro vai no Antigo Testamento, fala sobre Joel, fala sobre os Salmos. Pedro prega a palavra expositivamente, citando o Antigo Testamento, explicando o Antigo Testamento por meio da vida de Cristo. E aí no final, o que acontece no versículo 37? E ouvindo eles isto, compungiram-se seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí o que acontece? Ele prega a palavra, as pessoas então recebem a palavra, são batizadas como o Senhor ordenou em Mateus 28. E o que acontece depois? Eles vão então pregar para mais pessoas, para ter mais conversões, e aí essas pessoas então são conversas, batizadas, e aí eles voltam? Não, o ensino permanece, as igrejas precisam entender isso, que o ensino da palavra é central. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vemos então os apóstolos e a igreja cumprindo a grande comissão. E algumas pessoas reduzem a grande comissão somente ao evangelismo. Não, está errado. Jesus está falando: preguem o evangelho a toda criatura. Depois a ordem é: batizem os que de bom grado receberem a palavra, como nós vemos aqui em Atos. E depois continuem ensinando a palavra, eles devem perseverar na palavra do Senhor. O Senhor então cria e sustenta a sua igreja por meio da palavra, meus irmãos. O que nós temos visto então é que o ministério de Cristo tem a palavra como centro. Nós vemos então que o Senhor promete se revelar aos seus por meio da palavra. Nós temos então a ordem de Cristo para que a palavra fosse ensinada. Como eu disse já aos irmãos, o termo aqui é didático, que é exatamente um ensino não somente intelectual, mas um ensino para a vida. O que o Senhor quer dizer é: ensine a palavra para que eles vivam de maneira agradável a mim. Depois o termo ali, guardar, ensinando-os, didático, ensinando-os, ou seja, ensinando-os para a vida, desejando a piedade, o amoldamento do coração, a guardar, e o termo é tereo, que significa obedecer. Guardar a palavra de Deus é obedecê-la, tem o sentido de entesourar essa palavra para uma aplicação futura. Portanto, o Senhor Jesus Cristo ordena que a palavra seja ensinada a cada um daquele que crê. Mas glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo não somente ele vive e prega a palavra, mostrando que a palavra do Senhor está no centro da sua revelação, é a maneira como ele se revela a nós. O Senhor Jesus Cristo promete se manifestar a todo aquele que guardar a sua palavra, vindo habitar no coração dele e ensinando ele no poder do Espírito, se dando a conhecer a ele no poder do Espírito. O Senhor ordena a pregação da palavra, e nós vamos ver agora que o Senhor provê para o ensino da palavra na sua igreja. Esse é o nosso quarto ponto. Vamos ao livro de Efésios, no capítulo 4. Ao livro de Efésios, no capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 9. Efésios 4, 9. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só o que Paulo está dizendo. No início do capítulo 4 ele diz, olha, vocês foram chamados das trevas para a luz. Ele argumentou isso nos primeiros 3 capítulos. Vocês são a revelação do mistério que aprove ao Senhor por meio da igreja revelar a sua multiforme sabedoria aos homens. Paulo argumentou que eles foram ressuscitados, eles estavam mortos em delitos e pecados, agora eles são salvos. E no capítulo 4 ele diz, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis de maneira digna da vocação, com humildade, mansidão. E aí Paulo roga pela unidade na igreja, porque há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E olha só o que ele diz então, que para gerar essa unidade, o Senhor morreu na cruz e o Espírito Santo, então, é aquele que irá agir para a unidade, mas a manutenção desta unidade, o aperfeiçoamento dela, vai ser por meio da pregação da palavra. Ele diz no versículo 11 que esse mesmo Cristo, que deseja a unidade da sua igreja, ele deu dons, de todos os dons que ele lista aqui, são dons relacionados à palavra, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Isso fica claro porque ele diz que essa pregação, então, esse ensino, a utilização dos dons para o ministério da palavra, ele vai ser feito até que todos cheguemos à unidade, ao completo conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, guiados por todo o vento de doutrina. O que o texto está dizendo é que para manter a igreja unida, em uma só fé, em um só propósito, conhecendo um só Senhor, sendo ligada, se desenvolvendo, crescendo, o Senhor deu dons aos homens, o Senhor levantou, Ele capacitou, o Senhor capacita, Ele chama homens para o ministério da palavra. O Senhor, então, não somente lhe ordenou que a sua palavra fosse pregada, mas isso é tão importante, isso é tão central, que o Senhor mesmo deu dons específicos para isso. O Senhor Jesus Cristo, portanto, proveu o ensino da palavra à igreja. E quando nós vamos ler o restante da Escritura no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 6, quando os apóstolos então trazem a consagração diaconal, eles já sabiam disso, eles deixam claro que o centro do ministério apostólico era pregação e oração. Quando nós vamos ver Paulo escrevendo para Timóteo, por exemplo, vamos até Timóteo, no capítulo 3, e ele está falando então como Timóteo deveria organizar ali a igreja de Éfeso, e Paulo ele vai falar sobre 1 Timóteo capítulo 3, sobre o ministério então de pastor, o ministério dos presbíteros na igreja. Observem, meus irmãos, que de maneira muito clara o dever do presbítero ou do pastor está ligado ao ensino. Isso era um requisito para que esse homem então pudesse assumir esse cargo na igreja do Senhor. Capítulo 3, versículo 1, 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Apto para ensinar. A palavra aqui, apto para ensinar, é que ele seja um mestre habilidoso na comunicação da palavra do Senhor.
nós vemos então que o Senhor, ele dá dons específicos para o ensino da palavra, porque ele tem como propósito a edificação, a ministração, o revelar-se ao seu povo e a unidade da igreja que é feita por meio de um coração, de corações que estão vivendo, conhecendo ao Senhor, sendo sustentados, obedecendo a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, portanto, provê o ensino da palavra na igreja, tá? Por meio dos seus pastores, por meio dos seus mestres, daqueles que o Senhor capacita para ensinar na igreja. Tá? Nós vamos considerar isso de maneira mais específica no estudo que vem. Para finalizar, então, eu gostaria de dizer que se o Senhor, ele mostra que a palavra dele, ela é boa, genuína, perfeita, inerrante, santa, porque ela provém dele e ele é santo, bom, perfeito, ele fala aos homens, ele fala de maneira plena aos homens, ele inspira plenamente a sua palavra, e o Senhor Jesus então tem a palavra como centro do seu ministério. O Senhor promete se revelar através da sua palavra, o Senhor ordena o ensino da sua palavra ao seu povo, o Senhor então capacita de maneira específica homens para o ensino da sua palavra na igreja. É muito óbvio, meus irmãos, que então o Senhor, ele exige de cada um dos seus discípulos um coração disposto e dedicado a aprender. A dedicação no aprendizado, ela é pressuposta então aqui. Não pode, meus irmãos, o Senhor planejar todo o ensino da sua palavra e não exigir então dos crentes que se ponham a aprender da sua palavra. De maneira muito clara, o Senhor deixa isso explícito a nós em diversos textos. Em Hebreus, por exemplo, vamos até Hebreus, nós vemos aqui o Senhor, por meio do seu apóstolo, do seu profeta ali, né, do seu pregador, daquele que está falando à igreja dos Hebreus, o Senhor repreendendo aquela igreja por causa da negligência deles em ouvirem. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 10. Hebreus 5, 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é criança, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Meus irmãos, olha só, ele está repreendendo, ele está explicando o sacerdócio de Cristo. Ele começa a explicar que o Senhor, no capítulo 1, ele é a revelação perfeita do ser de Deus, e aí ele vem trazendo diversas citações do Antigo Testamento. O público aqui são os judeus, são os hebreus, né? Então ele está explicando a lei, está explicando o Antigo Testamento à luz da revelação de Cristo. E aí quando ele chega no capítulo 5, ele está falando sobre algo extremamente majestoso, que é a essência do sacerdote do Senhor Jesus Cristo, do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Ele faz um parênteses, ele fala, olha, eu tenho tanto para falar a vocês sobre isso, mas não tem como, porque vocês que deviam ser mestres, vocês que já deveriam saber os rudimentos da palavra de Deus, vocês se fizeram negligentes para ouvir a palavra. E é por isso que vocês são crianças. É por isso que vocês não progridem na fé. Ele aqui, então, ele chama a atenção daqueles irmãos, diz que isso é triste, porque eles tinham tanto para aprender, mas não podiam passar daquilo, conhecer coisas ainda mais excelentes, porque eles se tornaram negligentes em ouvir. Então aqui ele chama a atenção deles e diz que eles devem se dedicar em atentar para aquilo que está sendo ensinado. Quando nós vamos a 1 Pedro, o autor de Hebreus chama eles de crianças que não podiam lidar com coisas mais pesadas ainda. Em 1 Pedro capítulo 2,
Olha só o que Pedro diz aqui. Deixando, pois, toda a malícia, capítulo 2, versículo 1, queridos, e todo o engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro diz que o crente ele deve desejar a palavra como um recém-nascido deseja leite. Aqui, ele não está utilizando o leite no mesmo sentido de Hebreus. Lá em Hebreus, ele está dizendo que eles não podiam comer mantimento sólido porque eles não tinham ainda desenvolvido, crescido espiritualmente. Portanto, somente leite podia ser dado a eles. Mas eles já eram pessoas crescidas e que estavam tomando leite ainda, né? Ou seja, um alimento que é para crianças. Então, ali a referência é a questão da maturidade espiritual, tá bom? Ele está utilizando um parâmetro de maturidade espiritual, ou seja, vocês estão tomando leite quando já deveriam estar comendo coisas mais sólidas. Aqui não. Pedro está utilizando o leite aqui para ilustrar com a vontade que o crente deve desejar a palavra. E ele está apontando então para a relação do recém-nascido com o leite. Ele está dizendo, olha, vocês devem desejar a palavra como um recém-nascido deseja leite. A criança, ela chora e ela não para de chorar, e ela não para de usar toda a sua energia para poder pedir até que ela receba e seja então alimentada. É isso que ele está dizendo, que o crente é alguém que ardentemente deve desejar a palavra como alguém que está com fome e precisa daquilo, caso contrário ele vai definhar e morrer. Nós vemos de maneira clara então que o Senhor se preocupa que a palavra seja ensinada na igreja e ele exige, nós vamos ver isso de maneira mais detida no próximo estudo, e o estudo final sobre esse ponto. Ele exige daqueles que ensinam desgaste, mas o Senhor também exige do crente que ele esteja dedicado em aprender, que ele esteja com o coração avivado, dedicado, ansioso por aprender, atento à palavra para que ele possa atender, para que ele possa aprender. Nós vamos fazer então, para finalizar aqui, algumas aplicações. Primeiramente, o próprio Deus estabeleceu a sua palavra como meio de se dar a conhecer. Aonde você tem buscado conhecer a Deus? Algumas pessoas, exatamente por causa da sua negligência, por causa da sua rebeldia, do pecado que está no coração, quando nós ensinamos que a palavra ela é central e é o meio pela qual o Senhor se revela, elas começam a dizer, não, mas tem outro meio. Ela não consegue justificar isso biblicamente. Isso já mostra a rebeldia do coração dessa pessoa. Justifique biblicamente isso. Que existe um outro meio no qual você está utilizando para poder conhecer ao Senhor, que foi aprovado pelo Senhor e ordenado por Ele. Você não vai conseguir. Não vai. Se você tem uma mente bíblica, você vai olhar para a voz de Deus na Bíblia e não dar atenção para a voz do seu coração. Aonde você tem buscado o Senhor? Aonde você que diz que deseja conhecer ao Senhor e que deseja aprender dele, você tem buscado aonde? Porque o Senhor nos promete que quando nós abrimos a palavra, nós temos Ele mesmo ensinando aos corações no poder do Espírito. Portanto, reveja isso. Se você despreza a palavra, negligencia a palavra, com certeza você não está progredindo no seu relacionamento com o Senhor e não vai progredir, porque aprove ao Senhor se dar a manifestar ao coração que busca Ele, aonde Ele se revela na sua palavra. O segundo ponto de aplicação é que o Senhor, Ele providenciou, Ele ordenou que a palavra fosse ensinada e Ele providenciou, então, ministros, homens, para poder ensinar a palavra na sua casa, na sua igreja, ao seu povo. A palavra tem sido central nas nossas igrejas, como ela é central para Deus, no ministério de Cristo, e como Ele ordenou que ela fosse. Essa é uma outra pergunta que nós devemos fazer. Algumas pessoas vivem em igrejas que enchem o culto de diversas atividades muitas vezes são reprovadas pela Escritura, que não se encontram determinadas pela Escritura,
e por si só, por não estarem determinadas, já não deveriam estar no culto. E eles reservam, quando reservam, o tempo ínfimo para a pregação da palavra de Deus. Isto mostra que essa igreja, ela não honra a palavra do Senhor. A palavra está ali por um protocolo, somente para que eles possam ainda se chamar de crentes, mas ela não tem espaço ali. E essa igreja, ou ela está definhando, agonizando, ela já está morta. Porque o Senhor fala ao coração do seu povo, aviva o coração do seu povo, alimenta o coração do seu povo, guia o seu povo, santifica o seu povo pela palavra. Aonde a palavra não é pregada, não há conversão. Aonde a palavra não é pregada, não há transformação. Aonde a palavra não é pregada, não há santificação. Aonde a palavra não é pregada, Deus não é conhecido. Precisamos entender isso com urgência. A terceira aplicação que eu gostaria de fazer é: nós temos valorizado os ministérios de ensino da palavra. O Senhor deu dons específicos para o ensino da sua palavra. Ele deu uma ordem para que ela fosse ensinada, mas proveu também homens para ensinar a palavra. Devemos pensar se nós temos valorizado esses ministérios como o Senhor ordena que eles sejam valorizados. Porque o propósito é que, por meio da pregação, o Senhor gere unidade, vida, amor, aperfeiçoamento do seu corpo e a edificação dos santos, como nós lemos em Efésios 4, pela pregação da palavra. Portanto, a igreja precisa reconhecer aqueles que o Senhor levantou para o ensino da palavra, investir neles, para que então a ordem do Senhor e a provisão dele não seja desprezada, meus amados irmãos. A última aplicação que eu gostaria de fazer é com relação ao aprendizado. Você tem se dedicado em aprender a palavra de Deus? Primeiramente, de maneira individual, nós vimos isso, né? Mas você tem buscado ardentemente se dedicar em aprender da palavra do Senhor. Como nós estamos focando na congregação, a pergunta é: você tem se dedicado em receber da sua congregação o aprendizado da palavra por meio da pregação, por meio do ensino, das escolas dominical, por meio da conversa piedosa com os irmãos? Nós vamos considerar cada um desses aspectos no estudo que vem. Mas a grande pergunta é: você tem se dedicado em aprender? Porque exigências irracionais têm sido feitas dos pregadores hoje. Nós temos diversos lobos e falsos homens que têm subido no púlpito para prover entretenimento e tratam com leviandade a palavra de Deus. E pessoas e membros de igreja local têm começado a exigir isso dos seus pastores. Existe uma frase que o crente precisa retirar da mente, do coração dele, que é uma frase demoníaca. Ele não prende a minha atenção. Pregadores não são palhaços nem apresentadores de televisão. O simples fato da palavra de Deus, o Rei todo soberano da terra, está sendo lida e pregada, deveria levar o seu coração ao temor e tremor e também à alegria para aprender, dedicação. Eu preciso ouvir o Senhor. Quando o arauto era enviado a uma cidade, e nós já vimos isso, e ele então lia o decreto do rei, quem estava falando por meio daquele arauto ali era o rei em toda a sua autoridade. O decreto precisava ser ouvido para ser conhecido e obedecido. Assim também é na igreja. As pessoas dizem: ele não consegue me prender. A responsabilidade de aprender é sua. Assim como o pregador e o ministro têm a responsabilidade de Deus de ensinar, e ele deve se desgastar sim. Ele deve buscar ser didático, utilizando aqueles termos que o Senhor emprega no Novo Testamento. São vários, meus irmãos. A palavra, por exemplo, didático, que diz, ou seja, habilidade para levar o ensino para a vida, aplicando, portanto. O Senhor está exigindo que a doutrina seja lida, explicada e aplicada. A palavra sobre solenidade, que a palavra deve ser pregada de maneira solene na igreja. O Senhor exige isso no Novo Testamento. Existem vários termos que são utilizados para pregação e que dizem que espírito e da maneira deve ser feita a pregação. Mas piadas, entretenimento, jogos,
teatro, nada disso é exigido do pastor no púlpito para prender a atenção. Isso é um pedido perverso do seu coração, que já não liga mais para o peso da palavra em si, para a autoridade do Senhor falando à sua congregação. Tome cuidado com isso. Assim como aquele que ensina deve fazê-lo com todo o esmero e dedicação, você deve estar dedicado com todo o seu coração ardentemente em aprender da palavra que é ministrada. Portanto, observe se você tem lançado a sua responsabilidade fora, porque se você não tem se dedicado para ouvir, isso é um péssimo sinal. É sinal de que o seu coração não está reverenciando a palavra, que o seu coração tem uma visão muito baixa da palavra de Deus e que por isso você então não está crescendo. Esse é o motivo pelo qual você tem experimentado de pouco poder, de pouco desenvolvimento espiritual, porque você não tem crescido, porque você tem tratado com negligência a palavra, assim como os hebreus para quem foi escrita a carta. Entenda isso. Isso com certeza é visível na sua vida. Portanto, tome cuidado, se dedique em aprender, porque o Senhor exige que você trate a palavra dele com seriedade, respeito. E que promessa magnífica é essa, de que todo aquele que buscar e se dedicar, como Pedro diz, como recém-nascido, para receber a palavra do Senhor, terá um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual, será fortalecido pelo alimento genuíno de Deus e terá um relacionamento mais profundo com o Senhor. Conhecerá o Senhor de maneira constante, prosseguirá em conhecer ao Senhor e ter um relacionamento pessoal, vivo e genuíno com Ele. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado querido, Deus eterno e santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu fala a nós por meio da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor proveu a nós te conhecer por meio da Tua palavra. Tu age no nosso coração por meio do Teu Espírito. Tu capacita, Pai, por meio do Teu Espírito. Tu inspiraste a Tua palavra por meio do Teu Espírito, Senhor Deus. Tu age em prol, Tu fala com o Teu povo, Tu fala em favor do Teu povo. Glória seja dada a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra, porque somente por ela nós podemos Te conhecer, Senhor. Tu não nos deixaste as cegas, nos entregando a Tua palavra, Senhor. Quando Tu nos entregaste a Tua palavra, ó Deus, glória seja dada a Ti, que tamanho ato de misericórdia, porque agora nós podemos contemplar a Tua beleza, os Teus atributos, o Teu plano de redenção, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Portanto, quebra, Pai, retira dos corações o desprezo pela palavra, Senhor. Remove, Senhor, e leva os corações a buscar aprender a Tua palavra para a vida, Senhor Deus, para poder Te conhecer, a Ti como Deus verdadeiro, o Teu Filho a quem Tu enviaste, no poder do Espírito, Senhor Deus. Remove a mentira de Satanás, Senhor Deus, os enganos, os meios alternativos que têm sido propostos pelo pecado aos corações, Senhor Deus, tem se deixado enganar, Senhor. Tem misericórdia, é o que nós te suplicamos. Livra-nos do mal, guarda-nos com poder e graça, Senhor Deus. Conduza cada coração que está ouvindo, Pai, esta pregação, esse estudo, a amar a Tua palavra como Tu desejas, Senhor. Te pedimos em Cristo, e já te agradecemos, Senhor. Amém e amém.